pessoal, beleza? Professor Gabriel Andrade na área, diretamente aqui dos estúdios Avança Concursos, para darmos início a uma super aula de lei de execução penal para você que está aí no nosso curso específico que tivemos cuidado de gravar com toda especificidade, todos os detalhes para o cargo da Polícia Penal do Estado de Goiás, beleza? Então daremos início a uma aula completa, todos os artigos ali que são pertinentes, que irão ser cobrados na sua prova, súmulas, jurisprudências, no que tange à Lei 7.210 de 84, Lei de Execução Penal, beleza? Será uma aula tranquila, nós tomamos cuidado de dividi-la em blocos, tá? Para que não fique pesado, você pode utilizar também o famoso método Pomodoro, que nós indicamos muito para os nossos alunos da mentoria, né? Que você faz um estudo ali de forma fracionada, até para ter uma absorção melhor do conteúdo. Beleza? Então, irei colocar o slide na tela, veja bem, e aí nós daremos início aos detalhes e todas as nuances da Lei 7.210. Olha que show de bola, senhores! Preparatório específico para a Polícia Penal do Estado de Goiás. Aí, este na capa aí, senhores, é o grande professor Roger Mourão, né? Aí, fazendo cursos especializados, oferecidos ali pela Segurança Pública do Estado de Goiás. Então, você, quando for policial penal do Estado de Goiás, terá a oportunidade. Instituição excelente. Tive o privilégio de estar aprovado também no concurso da Polícia Penal de 2019, juntamente com o professor Roger Mourão, mas atualmente me encontro na Polícia Militar do Estado de Goiás. Beleza? Vamos lá então, que é conteúdo que fará você ser aprovado na Polícia Penal do Estado de Goiás e poder tirar uma foto Caxias como essa, tá? Com armamentos ali de ponta, tá? Polícia Penal que é referência no Brasil, senhores. Referência no Brasil. Então, Lei de Execução Penal. Primeira coisa que é válido eu ressaltar para os senhores, antes de entrar no conteúdo, é a importância. É a importância da LEP no seu concurso. Veja bem, em 2019 tivemos 8 questões, era uma disciplina à parte. 8 questões de lei de execução penal com peso 2. 16 pontos. Senhores, nós não podemos nos dar o luxo de chegar na prova da Polícia Penal e fazer 5 de 8, 6 de 8. Você irá para gabaritar lei de execução penal. Professor, mas a legislação é grande. Cara, você verá que é bem previsível, desde que você estude de forma correta, de forma adequada, o que será cobrado. Porque é como se eu desse um livro de 50 páginas e falar, ó, as 8 questões que terão na prova sairão desse livro de 50 páginas. Então você leria diversas vezes para garantir que você acerte as 8. Obviamente que nós percebemos uma tendência de elevação no nível das provas no estado de Goiás. Então, quem acompanhou no ano de 2022, 2023, 2022, na verdade, as provas com um nível altíssimo. Polícia Penal do estado de Goiás não será diferente. Então, nós buscamos nos preparar, tanto eu quanto o professor Roger, tivemos esse cuidado de falar até com os demais professores, olha, vamos levar um conteúdo de forma detalhada, de forma rebuscada, para que ninguém seja pego de surpresa. Beleza? Então, aqui, além da legislação, é interessante que trabalhemos algumas jurisprudências, é interessante que trabalhemos algumas súmulas, para você não ser pego de surpresa na hora da prova. Mas, obviamente, que isso não tornará o conteúdo, a preparação, essa aula difícil. Você verá que ao final de todos os blocos, toda a aula de lei de execução penal, você estará apto a abrir o aplicativo que você usa de questões, seja que concurso, seja técnico concurso, e realizar, e você verá que seu índice de acerto será altíssimo. Estou te garantindo, porque nós, antes de preparar nossa aula, nós tomamos esse cuidado de verificar um índice de cobrança de determinado conteúdo para trazer aqui para os senhores. Beleza? Então, olha só, na tela novamente, lei de execução penal. E primeira coisa, no que tange a lei de execução penal, é você compreender quem está sujeito à lei de execução penal. Âmbito de aplicação. A Lei 7.210, professor, ela se aplica a quem? E é bem tranquilo, já foi tema de cobrança, e isso é bem tranquilo, tem até dica mnemônica. Uns utilizam o PIC, outros utilizam o CPI, mas enfim. Quem está sujeito à LEP, primeiramente, antes de adentrarmos nos artigos PSI, é importante você compreender que quem está sujeito, cadê? Volta, vamos lá, cadê a caneta? Quem está sujeito são, na verdade, primeiramente os presos condenados, depois eu falo o mnemônico, condenados, tá? Presos condenados, presos provisórios condenados, provisórios
provisórios, bem como os internados. Então, condenados, provisórios, internados. Uns usam o CPI para gravar, outros utilizam o PIC, mas fica um pouco fora da ordem, né? Provisórios, internados, condenados. Enfim, para decorar o âmbito de aplicação, quem está sujeito à lei de execução penal. Então, você já compreendeu esse primeiro momento, que ela irá se aplicar aos condenados, aos provisórios e ao internado. Obviamente que eu quero diferenciar com os senhores também, e isso você aprende lá no direito penal, o condenado do internado, que é uma coisa bem simples. Quando você estuda direito penal, você estuda lá o gênero sanção penal. Vamos colocar aqui, ó, o gênero sanção penal. E desse gênero comporta duas espécies, seja pena, seja medida de segurança. Tá? A pena, senhores, nós aprendemos lá no direito penal que ela é aplicada ao imputável, tá? A medida de segurança, nós aprendemos que ela é aplicada ao inimputável. Ela é aplicada ao inimputável. Então, medida de segurança, inimputável. Beleza. E aí, senhores, é o seguinte, aquele que sofre uma medida de segurança, que é o inimputável, quando ele estiver recluso e não será num ambiente prisional como uma penitenciária, uma cadeia, uma colônia agrícola, ele estará no hospital psiquiátrico, né, para tratamento ali, você verá que é considerado internado. Então, a diferença de internado é essa, para o condenado, para o preso provisório. Tá? O internado é aquele que foi submetido a uma medida de segurança. Medida de segurança é aquela aplicada ao inimputável. Beleza? Então, sanção penal gênero, duas espécies, pena, medida de segurança. Pena imputável, medida de segurança inimputável. Tranquilo. Além disso, senhores, olha que interessante, na tela novamente, olha que interessante. A própria lei de execução penal, ela fala o seguinte, olha, além do CPI, que é o condenado, provisório, internado, ficará sujeito também à lei de execução penal o condenado pela justiça militar, olha só, e pela justiça eleitoral quando estiverem recolhidos em um estabelecimento prisional comum. Olha aqui, eu coloquei, ó, atenção. Os condenados pela justiça militar e eleitoral ficam sujeitos à LEP quando estiverem cumprindo pena no estabelecimento comum. Senhores, eu sou policial militar do estado de Goiás. Imagine, Deus o livre, diga-se de passagem, que eu sou condenado, eu sou processado, condenado e julgado. Imagine como eu cometi um crime militar, fui condenado pela justiça militar. E se eu ficar em um presídio militar, eu não estarei sujeito à lei de execução penal, tá? Agora, imagine que eu fui condenado nesse mesmo sentido pela justiça militar, porém, a minha pena está sendo cumprida em um estabelecimento penal comum. Neste caso, eu, condenado da justiça militar, estarei subordinado à lei de execução penal. Assim, a mesma coisa para o condenado pela justiça eleitoral. Se ele estiver no estabelecimento comum, ele estará sujeito à LEP. Beleza? Artigo muito cobrado. Tranquilo. Então, compreendemos, peço licença para apagar aqui, ó, compreendemos quem está sujeito à lei de execução penal. Ok. No segundo ponto, eu trago para o senhor o seguinte, objetivos da lei de execução penal. E eu chamo sua atenção, porque isso daqui foi o tema da discursiva ASP-GO 2019. Na época, não, ainda tínhamos a nomenclatura Polícia Penal. Tá? Então, foi lá o tema da redação. Candidato, discorra para mim sobre os objetivos da lei de execução penal. Tá? Então, isso aqui você deve saber, deve ter conhecimento sobre quais são os objetivos primordiais ali, já previstos logo de início na lei de execução penal. E são dois. Veja bem, efetivar, vamos colocar na tela aí, senhores, ó, efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal, ó, efetivar as disposições de sentença, reintegração social do condenado. Então, o primeiro objetivo, efetivar. Senhores, efetivar as disposições de sentença, fazer valer o que foi decidido pelo juízo ali. Então, se o juiz decidiu, olha, esse indivíduo cometeu determinado crime, eu determinei ali uma reclusão de 9 anos para ele. Então, a lei de execução penal fará valer o que foi decidido na sentença.
Beleza, 9 anos, ele vai ficar, de acordo com as regras do Código Penal, regime fechado de acordo com a Lei de Execução Penal penitenciária. Ele é condenado, condenado penitenciária, vai ficar lá no regime fechado, tranquilo. Beleza? Então, fazer valer as disposições da sentença. Reintegração social do condenado. Senhores, então a Lei de Execução Penal, ela terá esse foco também, essa finalidade da reintegração, essa parte ali mais de pegar o condenado e trabalhá-lo para que ele volte para a sociedade de forma coesa, né, e tenha ali atingido a finalidade da pena, que tem a finalidade ali tanto do caráter retributivo, caráter preventivo, beleza? Então tranquilo, seguimos. Objetivos, essa parte superada. Objetivos da Lei de Execução Penal, efetivar reintegração. Lembrando que foi tema da redação no último concurso. Não haverá qualquer, a lei ainda traz, não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. Então aqui eles trazem também nesse sentido, de forma clara, o óbvio, né? Já reforça o que a nossa Constituição prega sobre essas questões de discriminação. A Lei de Execução Penal também zela nesse sentido de não haver distinção de natureza racial, social, religiosa, política. Tá? Obviamente que, visando a individualização da pena, né, vai ter ali o exame que é feito de acordo com os antecedentes, a personalidade, para individualizar o máximo possível da pena, e vai ocorrer separação de presos, mas não em razão dessas situações, não em razão de raça, não em razão social, de religião ou em razão política. Vai separar ali, por exemplo, em razão do crime que foi cometido. Tá? Presos que cometeram um crime contra o patrimônio, presos que cometeram um crime contra a atividade sexual. Então, essa é a diferenciação. Agora, qualquer diferenciação nesse sentido, racial, social, religiosa ou política, está vedada aqui pela lei. Tá? Seguimos. Então, tranquilo. E aí nós entramos num ponto, já que eu falei em antecedentes, classificação e personalidade, nós entramos sobre essa classificação que é feita. Como assim classificação? O título da classificação, volta aqui, ó, o título da classificação, marca texto, tá aqui, ó, da classificação. Porque é o seguinte, os condenados, o artigo que fala, os condenados serão classificados segundo seus antecedentes e personalidades, para orientar a individualização da execução penal. Então, visando sempre essa individualização da pena, é feita uma classificação dos condenados. Tá? E aí, essa classificação ela é realizada pela Comissão Técnica de Classificação, pela CTC. Só que o que é cobrado não é quem realiza a classificação, apesar que já foi cobrado, só que é uma questão muito simples, tá? Tipo, quem realiza a classificação, ele vai trazer lá as alternativas. Só que o que pode ser cobrado e já é um pouco mais evoluído, além de quem realiza, qual a composição dessa Comissão Técnica de Classificação. Professor, mas aí é fácil só decorar? Sim, só que você tem que se atentar que nós temos uma composição quando se tratar de pena privativa de liberdade, condenados à PPL, e nós temos outra composição quando se tratar de uma pena restritiva de direito. Então, professor, deixa eu entender. Vai ter uma classificação visando a individualização da pena, sim. Essa classificação para orientar a individualização, tranquilo. Essa classificação ela é feita pela Comissão Técnica de Classificação, correto? Então vamos colocar na tela aí, ó. Quem realiza a classificação você já sabe, é a CTC. Então vamos colocar aqui, ó. Quem realiza CTC, ó. Comissão Técnica de Classificação, ela que realiza. Agora, o que nós precisamos saber é a composição, tá? A composição. E lembra o que eu te falei, a composição, quando se tratar a condenados de pena privativa de liberdade, eu coloquei, ó, PPL, é uma, e quando se tratar de condenados a pena restritiva de direito, é outra. Professor, eu estou boiando, eu não sei o que é uma PPL, simples aqui, ó. Quando eu falo em PPL, senhores, eu estou falando em reclusão, detenção, tá? Quando eu estou falando em PRD, eu estou falando em, por exemplo, prestação de serviço à comunidade, eu estou falando em, por exemplo, de limitação de fim de semana, eu estou falando em, por exemplo, proibição de frequentar determinados lugares. Então agora você sabe, PPL, reclusão e detenção. PRD são penas que restringem direitos, penas de direitos.
serviço de comunidade, limitação de fim de semana, proibição de frequentar determinados lugares. Tá, professor, então agora eu sei o que é isso. Agora eu quero entender então qual que é a composição da CTC, qual a composição da CTC quando foram condenados a PPL, pena privativa de liberdade. E é a que vai ser cobrada. Primeiro, diretor, que é o presidente, tá? Presidente da CTC. Segundo, 2 chefes, olha só, 2 chefes de serviço, tá? São policiais penais. Aqui no estado de Goiás, por exemplo, normalmente nós chamamos de chefe de equipe, tá? Eu já trabalhei 2 anos no sistema prisional, tive esse privilégio, muito aprendizado, muito emocionante, foi muito bom, cara. Tenho muitos amigos lá e foram 2 anos ali que eu vibrei muito, tive muita experiência. 2 anos ali na carceragem mesmo, ali tendo contato com o ladrão, e foi uma experiência única na minha vida. 2 chefes de serviço, que aqui nós chamamos de chefe de equipe, tá? E aí eu falo para os senhores que almejam o curso da Polícia Penal, cara, extraordinário, extraordinário. O professor Roger, ele terão diversos vídeos dele aqui no nosso canal também, e ele irá falar com mais propriedade aí, policial penal. Já há mais tempo, ficou mais tempo, né, do que eu trabalhei enquanto temporário no sistema prisional na época, né? Depois que eu vinha passar no concurso da Polícia Penal. E aí ele irá falar com mais propriedade as frentes de serviço. Então a Polícia Penal, aqui do estado de Goiás, principalmente, ela tem várias frentes de serviço. Nós temos o Grupo Tático de Ações de Escoltas, que é um especializado dentro da Polícia Penal, que só tem a atuação voltada para a escolta prisional em todo o Brasil. Show de bola. Tem o Grupo de Operações Penitenciárias Especiais, altamente preparado para intervenções, né, em casos de rebelião, motim. Show de bola também. E aí, fora a parte da questão cartorária, que mexe com a alvará de soltura, tem a parte do serviço de inteligência, cara, é extraordinário. Eu, enquanto trabalhei na época como temporário, né, eu trabalhei na unidade prisional, tive o privilégio de trabalhar na unidade na penitenciária, que é para presos condenados. Nós vamos estudar isso aqui, porque vai cair na sua prova a diferenciação de penitenciária, cadeia pública, colônia agrícola industrial, casa do albergado. Você tem que saber. Então assiste todas as aulas, porque vai ser cobrado. São pontos quentes da legislação, tá? Assim como a classificação, a composição da CTC. Então, eu trabalhei na penitenciária e também tive a oportunidade de trabalhar na casa de prisão provisória, somente presos provisórios, que aqui na lei chama de cadeia pública destinada a presos provisórios, tá? Vamos lá então com mais conteúdo. Seguindo, então, 2 chefes de equipe, né? As chefes de serviço, na verdade, a lei trata com essa nomenclatura, tá? E aí vai ser tudo um agora, um psicólogo, né? Você vai colocar um psicólogo, um assistente social e um psiquiatra. Aí é bem tranquilo, tá? Vamos colocar aí. Cadê? Tá na tela, né? Tá escrevendo, beleza. Achamos lá aqui. Então, um psicólogo, um psiquiatra e um chefe de serviço, tá? Opa. Beleza. Um psicólogo, um psiquiatra, um chefe de serviço, não, senhor, assistente social. Passa a gente. Chefe de serviço são 2. Tá? Então, eu gravo desse jeito: diretor, presidente, 2 chefes de serviço, depois é tudo um psiquiatra, tá? Um psicólogo, tá? E um assistente social. Tá? Aí eu vou passar um risco aqui, porque é o seguinte, ó, veja bem, quando se tratar de condenados a pena restritiva de direito, olha, pena restritiva de direito, a CTC será composta, olha aqui, pelos fiscais do serviço social. Tá? Então tem esse detalhe que eu falei, a composição é diferente. Essa previsão está no parágrafo 7º, parágrafo único, artigo 7º, tá? Beleza? Coloquei então. Artigo 7º, parágrafo único. Tranquilo? Então, diferenciação aí da composição da Comissão Técnica de Classificação, que realiza
a individualização da pena, que realiza essa consulta de antecedentes e personalidades. Também que realiza a classificação, que nós chamamos aí de classificação. Beleza? Então, dando continuidade, seguimos para o exame criminológico. O exame criminológico, senhores, olha só, ele tem por objetivo, coloquei aqui, ó, a correta aplicação da pena de forma individualizada. Tudo aqui vocês irão perceber que tem essa finalidade de individualizar a pena, tá? Como forma de adequar as características pessoais de cada preso. Primeira coisa, senhores, esse exame criminológico não é um exame laboratorial, tá? Vou colocar, não é exame de laboratório. Tá? Por que, senhores, eu estou falando isso aqui? Porque às vezes às vezes não, né? Nós iremos estudar aqui a extração de DNA, né? Veremos que tem essa previsão aqui para determinados tipos de presos que forem submetidos a uma pena. E o exame criminológico, às vezes você pode ficar com essa extração de DNA, exame criminológico, aí você pode querer associar com um exame laboratorial, e não é, tá? O exame criminológico são consultas dos antecedentes do preso, juntamente ali também que a CTC faz esses antecedentes, é a mesma coisa desse exame criminológico, vai ali através também dos fiscais de serviço social entrar em contato com empresas que o condenado trabalhou, com familiares, buscar saber como ele é no seu dia a dia, como ele era, tudo isso visando a correta aplicação da pena. Então esse exame criminológico é uma consulta de antecedentes que eles podem entrevistar pessoas, podem ligar ali para empresas em que o preso já trabalhou, visando a correta aplicação da pena, tá? E aí, o que pega, professor, é o conceito? Não. O que pega é isso aqui, ó. Se esse exame, o que pega é a pergunta, ó. Esse exame aqui, ó. Vamos lá. Cadê a caneta? Beleza. Esse exame aqui, ele é obrigatório ou facultativo? Tá? Obrigatório. Ou facultativo? E aí, nós temos o artigo 8º, que trata sobre o condenado em regime fechado, e o parágrafo único, que fala para o preso no regime semiaberto. E aí é o seguinte, obviamente que a jurisprudência tem um entendimento, mas se atenha primeiramente o que está na legislação. E a lei fala assim, ó, o condenado ao cumprimento de PPL, pena privativa de liberdade em regime fechado, será submetido a exame criminológico, para obtenção de elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização da pena. Então, aqui, esse será, até então, aparenta ser uma obrigatoriedade, mas se você não tem certeza, basta ler o parágrafo único, que fala aqui, ó, o exame que trata este artigo poderá ser submetido condenado ao cumprimento de PPL em regime semiaberto. Então, aqui você entende que para o preso em regime fechado, ele é obrigatório, tá? Para o preso em regime semiaberto, vamos pagar aqui, para o preso em regime semiaberto, ele é facultativo. Tá? Esse aqui é no que tange ao exame criminológico. Eu coloquei essa observação da jurisprudência, porque a jurisprudência caminha no sentido dessa facultatividade. Mas, prima facie, o que nós vemos ser cobrado nas provas é fechado, obrigatório, semiaberto, facultativo. Beleza? Tranquilo, então. Seguimos. Identificação do perfil genético. Isso daqui já é um exame laboratorial, vamos dizer assim, tá? Porque é o seguinte, aqui, ó, o condenado por crime doloso, primeiramente. Então, o cara que cometeu crime culposo, foi condenado por crime culposo, não vai ser submetido. Crime doloso, com violência grave contra a pessoa, bem como por crime contra a vida, que é meio, o examinador, ele foi meio, o legislador, ele foi meio assim, né? Porque crimes contra a pessoa é um título e dentro desse título nós temos crimes contra a vida, beleza, tá? Então, violência grave contra a pessoa, bem como por crime contra a vida, contra a liberdade sexual, olha só, ou por crime sexual contra vulnerável, será obrigatoriamente, olha só, submetido, né, à identificação do perfil genético mediante extração de DNA, por técnica adequada e indolor, por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional. Então, foi condenado por crimes
previsto nesses parâmetros aqui, crime de violência grave contra a pessoa, contra a vida ou sexual, tá? Ele vai ser obrigatoriamente submetido à extração de DNA para cruzamento de dados e verificar outras possíveis vítimas, o envolvimento dele em outros possíveis crimes que talvez não tenham até então sido elucidados, tá? Então, obrigatoriedade. Professor, qual a novidade aqui que o senhor colocou aí de amarelo, tá? Que a recusa dele, falou, não, eu não quero aí contribuir, não quero ceder meu perfil genético, não quero ceder ali meu cabelo, unha, enfim, para essa extração desse DNA, para esse exame. E aí, essa recusa constitui o quê? Constitui falta grave, tá? A novidade inclusa em 2019. Constitui falta grave a recusa do condenado em submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. O 9A, parágrafo 4º, ele traz que se no ingresso, olha só, se no ingresso, que é para ele ser submetido a exame, não ocorrer, não for feito, durante o cumprimento da pena, será realizado essa extração do perfil genético, tá? Extração do perfil genético, é o que fala aqui. Então, se na ocasião do ingresso não realizou a extração do perfil genético, vai ser realizado durante o cumprimento da pena. Beleza? Tranquilo? E aí, nós entraremos agora no título da assistência. Todavia, eu darei um intervalo para você tomar uma água, ir no banheiro e retornaremos aqui para dar continuidade na lei de execução penal. Estamos longe de trabalhar os pontos que eu considero ali relevantes, os pontos 500. Eu não posso ir direto para eles, né? Falar assim, não, vou trazer apenas aqui o que temos ali maior incidência, porque eu quero trazer numa aula completa em que você trabalhe todos os pontos. Por exemplo, aqui já foi cobrado, não é um ponto que está sempre sendo cobrado, como por exemplo ali estabelecimentos penais, como por exemplo as progressões que agora houveram alterações e elas estão muito extensas e vai cair na sua prova, tá? Eu não posso trabalhar somente elas e abandonar, por exemplo, a assistência, que já foi tema de questões também, as questões do âmbito de aplicação que nós trabalhamos, os objetivos da lei de execução penal, exame criminológico, comissão técnica de classificação, composição no que tange a pena privativa de liberdade, composição no que tange a pena de direito. Então, eu quero realmente trazer uma aula completa, até jurisprudência eu coloquei, súmulas, porque eu quero preparar você ali para não ser pego de surpresa, tá? Buscamos ali então trazer uma aula compacta, você verá que não serão mais do que 6 blocos, 5 blocos, então aí 2 horas e meia, para você exaurir toda a lei de forma completa, né? E aí depois disso somente o ciclo seu de revisão, como nós pegamos no nosso aluno, tanto o ciclo de revisão através de resumos, o ciclo de revisão através principalmente dos exercícios, para você chegar lá e ter êxito mesmo, 8 de 8 na lei de execução penal. Vai lá, toma uma água, retorna no próximo bloco, que nós daremos continuidade e vamos conosco aí até o final da lei de execução penal, todos os detalhes, todas as nuances para você, futuro e futura policial penal do estado de Goiás. Beleza? Tamo junto, te aguardo no próximo bloco.